Passamos a apresentar Por que Comigo? Obra do Espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec, adaptação de Sidney Carbone. Completei 13 anos e me sentia sozinha, sem coragem de contar a alguém o que meu pai me fazia. Mamãe continuava ali a tudo com seu sofrimento. Então, resolvi acabar com aquela agonia. Você entende agora? Eu não queria morrer, mas dar fim àquela situação. Um dia, esperei mamãe sair, entrei no banheiro, peguei a gilete com a qual meu pai fazia barba e cortei meus pulsos. Estava tão desesperada que nem senti dor. Sentei-me no chão, o sangue começou a escorrer e fui ficando tonta até que meu corpo pendeu sobre o piso frio. Não sei precisar quanto tempo passou, mas, de repente, acordei ouvindo barulho, senti uma estranha sensação e pensei: meu pai desta vez não me maltratará. Ouvindo-o gritar, passos que corriam, logo o banheiro foi invadido por algumas pessoas que me socorreram. Novamente perdi os sentidos. Quando acordei, estava no leito de um hospital. O médico cuidou de mim. Tinha os pulsos enfaixados, sentia dores e pensei: não morri. Tudo voltará a ser como era antes. Meu pai venceu. Nesse momento, minha tia Jandira, irmã de meu pai, e minha mãe entraram no quarto. Abaixei os olhos quando se aproximaram de mim. Ouvi minha mãe me criticar. Filha ingrata, por que essa tentativa de suicídio? Não lhe dou exemplo? Por mais que sofra, nunca desejei morrer. Deus que é injusto. Você querendo morrer e ele leva meu filho amado. Por que não levou você, que não presta pra nada? Cale-se, Délia. Não é hora de repreensão, muito menos de questionar a vontade de Deus. Como está, Cecília? Nada respondi. Titia, que era uma pessoa boníssima, acariciou meu rosto com carinho e disse: desculpe, você precisa descansar. Mamãe novamente me inquiriu, desta vez com mais agressividade na voz. Por que fez isso, sua ingrata? Por que tentou morrer? Porque eu... Por favor, respeite a dor de sua filha. Mas que coisa! Cecília, minha queridinha, você não quer passar uns dias comigo? Já pedi para o seu pai e ele concordou. E sua mãe não se opõe. É bom que ela vá mesmo. Não tenho condições de ficar vigiando-a para que não torne a fazer essa asneira. Preciso cuidar do meu filho, que precisa muito mais de mim. Eu não gostava de tia Jandira. Apesar de ser uma pessoa boa, achava chata. Mas poderia ser uma solução. Na casa dela, pelo menos, não havia homens. Titia era viúva, tinha 2 filhas. Uma era freira e a outra trabalhava numa cidade próxima e vinha somente nos finais de semana para visitá-la. Você me fará companhia e eu ajudarei. Então, aceita o meu convite? Aceito! Ótimo! Quando sair daqui, irei à sua casa e pegarei todas as suas coisas. Vou pedir a transferência de sua escola para uma perto de casa. O médico nos disse que sexta-feira você terá alta. Eu virei buscá-la e iremos direto para o seu novo lar. Foi somente alguns dias depois, ainda no hospital, que o médico me contou que eu estava com uma doença venérea. Ah, meu Deus! Ainda essa? Pois é. Ele me deu remédios e recomendou que eu os tomasse por vários dias. Meu pai não me visitou durante o tempo em que estive internada. Mamãe, apenas mais uma vez, e conversamos pouco. Na sexta-feira à tarde, tia Jandira foi me buscar e me levou para sua casa. Ela foi muito gentil, me fez agrados, pediu que me sentisse à vontade, mas recomendou: esqueça todos os fatos desagradáveis que lhe aconteceram, Cecília. Aqui eu lhe garanto que nada de mal irá lhe acontecer. Os dias foram passando.
Titia não me deixava trabalhar, comprou-me roupas novas e blusas de mangas compridas. Estávamos no inverno e os ferimentos nos pulsos doíam muito, mas com o tempo as dores desapareceram. Ficaram as cicatrizes no físico e marcas grandes no meu íntimo. Titia convidava minhas amigas de classe e garotas da minha idade para irem à sua casa e nos agradava oferecendo bolos, doces, tudo para que eu me sentisse feliz. Ela gostava de mim de verdade. E eu já não a achava mais chata e, aos poucos, comecei a amá-la como se fosse minha mãe. No verão, titia comprou-me relógios e pulseiras largas e pediu que eu as usasse. Dizia para todos, vizinhos e amigos, que por eu sofrer muito com a morte de meu irmão, tentei o suicídio. Que estava morando com ela porque minha mãe estava deprimida. Passei a ser muito retraída e tímida. Achava que era diferente. Sentia-me suja e culpada. Culpada? Sim, Lúcia. Sentia culpa por ter permitido a meu pai fazer o que me fez. Tia Jandira me levava para visitar mamãe quando sabia que meu pai não estava em casa. Mamãe me abraçava e perguntava: Você não quer voltar para casa? Preciso de ajuda. Fazendo as tarefas domésticas, não tenho muito tempo para ir ao cemitério e seu irmão precisa de companhia. Eu não queria voltar para casa, ainda mais sabendo que mamãe iria sair e me deixar sozinha com papai. Titia respondia por mim. Cecília não pode voltar. A escola em que ela estuda não dá transferência nessa época do ano. E depois ela ganhou uma bolsa para fazer um curso de inglês e esse estudo é muito importante. Ela está muito bem comigo. Você prefere ficar com sua tia, Cecília? Por enquanto, sim. Por favor, mamãe, permita que eu fique. Eu já sei por que não quer voltar. Lá você não faz nada, vive como uma bonequinha de luxo, não é? Não, mamãe. Não faço nada porque a tia não deixa, mas eu... Ora, cale-se. Você nunca passou de uma preguiçosa mesmo. Filho como aquele que eu perdi não existe igual. Ele não me abandonaria por nada neste mundo. Fique por lá, ingrata. É melhor mesmo que ter um estorvo dentro de casa. Naquele dia voltei para casa de titia muito triste e chorei muito. Não queria que mamãe soubesse a verdadeira razão de eu não querer voltar. Era melhor que pensasse que havia me acostumado à boa vida do que saber que meu pai havia me estuprado. Ela sofreria menos. Na primeira oportunidade que tive de conversar com titia, perguntei se era verdade que havia ganho uma bolsa para estudar inglês, pois eu não sabia de nada. Ela então, rindo, me disse: Não ganhou, mas acaba de ganhar. Eu vou lhe pagar o curso. Não entendi bem por que ela estava fazendo aquilo, mas não perguntei mais nada. Foi somente alguns anos depois, quando eu já estava casada e titia doente, que ela me contou que sabia de tudo, isto é, que meu pai havia abusado de mim. E me contou o que aconteceu quando cortei os pulsos. Quando papai me viu ensanguentada, gritou por socorro. Um vizinho que era médico e estava saindo de casa para ir ao trabalho me prestou os primeiros socorros e me levou para o hospital. Devo ter falado do estupro porque me examinaram e constataram que eu estava com uma doença venérea. Não devo ter falado o nome de quem me fez essa barbaridade. O médico contou à titia que eu estava com uma doença sexualmente transmissível e que já tivera relações sexuais. Titia, então, pediu-lhe para não comentar esse fato com meus pais, alegando que eles estavam traumatizados com a perda do filho e que eu, certamente, tivera um namorado que terminara com o relacionamento, me levando a cometer aquela imprudência e que se responsabilizaria por mim. Não ficou sabendo se o médico desconfiou ou não, mas ele fez o que titia lhe pediu e não abriu a boca para ninguém. Tia Jandira conhecia muito bem o irmão e tinha absoluta certeza de que fora ele. Protegeu-o e a família de um escândalo. Achou que se mamãe soubesse iria morrer de desgosto. Depois, seria a palavra dele que com certeza negaria contra a minha. Disse-me que pensou em mim também,
Se o assunto viesse a público, sofreria muito com os comentários e que seria sempre lembrada como a menina que foi estuprada pelo pai. E você acha que sua tia agiu certo? Ai, não sei se titia agiu certo ou não, Lúcia. Mas quando penso o quanto seria triste ser alvo de comentários maldosos... É triste e horrível. Com certeza algumas pessoas sentiriam pena de mim, mas outras, com maldade, achariam, como acontece em alguns casos de estupros, que nós mulheres provocamos. Mesmo sendo apenas uma menina, poderia ouvir algo assim. Quanto à minha mãe, titia tinha razão em dizer que ela iria sofrer muito, pois amava meu pai, confiava muito nele. Só que com o nosso silêncio, ele ficou sem a punição da justiça terrena. Você acha que ele receberá o retorno dos seus atos? As boas ou má consequências de nossas ações nos pertencem. Não quis mais morrer quando titia me tirou daquela situação terrível, embora continuasse sofrendo. Mamãe não insistiu mais em que eu voltasse para casa. Eu vi meu pai poucas vezes. Ele não se aproximava de mim, falava à distância. Mas ouvi algumas vezes me olhando com expressão maliciosa. Somente ia à minha casa acompanhada de titia e ela não saía de perto de mim. Então sentia-me protegida. Aos 18 anos, ainda não tinha me envolvido com ninguém. Alguns garotos queriam sair comigo, uns até insistiam. Um dia conheci Celso. Ele era atencioso e charmoso. Uma de suas tias residia no mesmo bairro em que morávamos. Tia Jandira gostava dele e fez força para que eu o namorasse. Celso tinha um bom emprego e estava para se formar. Ele foi persistente e acabamos iniciando um relacionamento. A mãe dele, minha sogra, minha grande amiga, me agradava muito. Comecei a ficar preocupada quando Celso começou a dizer que queria se casar comigo. E pensava, conto ou não conto a ele o que me aconteceu? Sentia-me aflita, agoniada. Gostava de Celso, mas não permitia que ele me tocasse. Ele percebeu que alguma coisa não estava certa. Notava que eu sofria e tentou me ajudar. Comentou com a mãe dele e ela me convidou para almoçar em sua casa certo domingo. Depois do almoço, minha sogra fez com que ficássemos nós três sozinhos e abordou o assunto com delicadeza. Inicialmente me perguntou a razão das cicatrizes nos meus pulsos. Disse que titia havia lhe contado uma história, mas ela queria ouvir da minha própria boca. Ai, tinha que resolver aquele assunto de vez. Sabia que quando Celso soubesse o que meu pai havia me feito, iria terminar o namoro, mas pelo menos eu não o enganaria e nem deixaria minha sogra com dúvidas sobre a versão que titia havia lhe dado. Então, comecei a falar baixinho. Era a primeira vez que abordava aquele assunto tão triste. A vergonha fazia com que minha voz saísse entrecortada, pausada, mas já que havia começado, iria até o fim. Durante a narrativa, chorei várias vezes. Celso tentava me abraçar, me confortar, mas eu fugia de sua proteção. Quando terminei, senti-me leve, aliviada. E ao contrário do que esperava, Celso tomou minhas mãos, beijou-as e disse emocionado: Oh, minha querida, amo você. Ama mesmo? Depois de ter ouvido tudo isso? Muito mais depois de conhecer o drama pelo qual passou. Deixe-me ajudá-la, por favor. Mamãe também está disposta a fazê-la esquecer, não é, mamãe? E eu deixei que os dois me ajudassem. Eles eram espíritas e passei a frequentar com eles um centro. Lá fizemos um tratamento espiritual, recebendo passes, assisti palestras, interessei-me pela leitura de livros espíritas, enfim. Senti-me consolada e comecei a compreender o que é Deus e suas leis de amor. Depois de 2 dias desse meu relato, minha sogra levou-me a uma psicóloga. Conversei com ela e passei a fazer terapia
tratamento e sessões em que contava a ela tudo o que sentia, o que me afligia. Essa profissional me fez compreender que nem todos os homens eram como meu pai, que eu não poderia continuar com medo, que não era culpada, mas fora vítima, e o mais importante, que necessitava perdoar. Esforcei-me para aprender a perdoar e não ter mais temores. Meu pai agora não podia mais me fazer mal. Com o tempo, comecei a aceitar as carícias de Celso e começamos a fazer planos para nos casar. Um dia, levei-o à casa de meus pais para apresentá-lo. Celso não pegou na mão do meu pai. Foi gentil com minha mãe e, ao se despedir, falou a eles, olhando para meu pai. Agora a Cecília tem quem cuide dela. Eu. E não vou permitir que ninguém a magoe. Sei que ninguém magoa Cecília, mas me alegro em saber que você está disposto a cuidar dela. 2 meses depois nos casamos, apenas no civil e numa cerimônia bem simples. Vieram somente mamãe e meu irmão André, que a esta altura estava separado da esposa. Meu pai deu uma desculpa de que nem me lembro mais e não compareceu. Abracei agradecida a tia Jandira, que ficou muito emocionada pelo final que minha história estava tendo. Fomos morar perto da casa de minha sogra, tivemos filhos e até hoje Celso continua maravilhoso. É uma história triste, não é? Mas graças a Deus teve um final feliz. Você tem toda a razão. Admiro você, amiga. E se permite, quero fazer uma coisa. O quê? Lúcia pegou as mãos de Cecília e, com os olhos umedecidos, beijou suas cicatrizes. No dia seguinte, Cecília voltou a visitar Lúcia. Depois de uma conversa bastante descontraída, em que o assunto principal foi as conquistas que Rodrigo vinha fazendo na PAI e na evangelização infantil do centro, Lúcia perguntou à amiga. Cecília, ontem escutei o relato em que você foi a vítima. Pensei muito em tudo o que me disse e gostaria que me respondesse algumas perguntas. Se isso não a incomodar, é claro. Pode perguntar o que quiser, minha amiga. Não me incomoda em nada. Pois bem, como seria a narrativa de seu pai? O que ele teria a dizer em sua defesa? Por que ele fez aquela maldade com você? Ai, não sei, Lúcia. O que leva uma pessoa a agir com crueldade? Nem sei se ele se arrependeu, mas pelo menos, para mim, nunca demonstrou nenhum remorso. Às vezes eu penso... Será que meu pai tem sossego? Essa maldade não o incomoda? Será que se voltasse no tempo, ele faria de novo? Teria ele alguma desculpa para se justificar? São perguntas sem respostas, amiga. Você já pensou que ele talvez estivesse obsidiado? O encarnado é obsediado somente se tem afinidade com o desencarnado. Os motivos para uma obsessão são muitos. O mais comum é por culpa, por se sentir devedor. Para ocorrer uma obsessão, é preciso a aceitação do obsediado, porque todos nós temos nosso livre-arbítrio, atendemos a quem queremos. Tenho certeza de que nenhum obsessor faria de mim uma criminosa. Para obsediar, são estudadas as tendências de quem se quer atingir. No caso de um encarnado que tem o vício de mentir, é fácil fazê-lo caluniar e assim outro a roubar, a ser cruel, a trair, etc, etc. Ambos, o desencarnado obsessor e o encarnado obsediado, são culpados, e as reações a seus atos serão de conformidade com a responsabilidade de cada um. Meu pai pode sim ter agido sob a influência de algum desencarnado maldoso. Se isso ocorreu, foi porque ele aceitou, se afinaram, vibraram igual com os mesmos instintos. Ele é culpado. Temos de nos melhorar interiormente, vencer nossas más tendências, sair da faixa vibratória dos maldosos, e isso é possível.
E se podemos e não fazemos, erramos. E por erros, só sofremos. Você está certa. Só escutamos a quem queremos. Se eu tivesse atendido meu marido, Mário, teria colocado Rodrigo num orfanato. Preferi escutar meu irmão Carlos e não me arrependo. Agi certo. Mas me fale de sua sogra, de sua tia. Minha sogra foi e tem sido uma verdadeira mãe para mim e uma avó maravilhosa para meus filhos. Tia Jandira, então, foi o anjo bom que Deus colocou em minha vida. Quando ela ficou doente, nós a trouxemos para nossa casa e cuidamos dela. A minha prima, que morava em outra cidade, casou-se. A freira pediu licença aos seus superiores e veio tomar conta de titia. Então, ela voltou para sua casa. Celso e eu íamos todos os dias visitá-la e sentimos muito a sua desencarnação. Algum tempo depois, minhas primas venderam a casa, dividiram o dinheiro. Minha mãe, eu via muito pouco. Ela raramente me visitava e eu a ela, pois evitava encontrar com meu pai. Ainda sentia muito medo dele e quando o via, todas aquelas cenas deprimentes me voltavam à mente. O Espiritismo afirma que os espíritos que habitam o planeta Terra são criaturas vivendo, a maioria, expiações, ou seja, consequências de ações desequilibradas no passado. Deus não seria justo se permitisse o sofrimento de alguém que não tivesse uma causa apropriada. Uma parte da população de hoje vive provas, ou seja, desafios para aprimorar suas virtudes. Por isso alguns sofrem com sabedoria, sem desespero, porque já atingiram níveis superiores de comportamento. Em razão dessas colocações filosóficas, podemos compreender o drama de alguns dos personagens deste relato. Um pai que rejeita o filho por sua deficiência mental. Outro que abusa da filha por falta de equilíbrio sentimental. Ao mesmo tempo, acompanhamos avós e tias que se entregam carinhosamente a amparar familiares desesperados. Meditemos sobre os acontecimentos à nossa volta e compreenderemos como essas afirmações são autênticas. Façamos o que pudermos para ajudar a quem precisa e aceitemos as dificuldades e os dramas que nos envolvam com a capacidade de atendermos ao que esteja à nossa volta e o futuro nos será bem mais tranquilo. Revolta e desespero não se ajustam às lições de Jesus. Minha mãe eu via muito pouco. Ela raramente me visitava e eu a ela, pois evitava encontrar com meu pai. Ainda sentia muito medo dele e quando o via, todas aquelas cenas deprimentes me voltavam à mente. Um dia a mamãe ficou doente e sentiu-se mal, foi ao médico e precisou ser internada num hospital. Meu irmão André me avisou. Fomos Celso e eu visitá-la. Encontramos mamãe sozinha, muito debilitada. Ela apertou minha mão e disse: Cecília, eu não fui uma boa mãe para você. Perdoe-me. Já enfermo, com pouco dinheiro, ficou sozinho e não estava conseguindo se manter. Um fato inusitado aconteceu. Que fato? Celso é coordenador no nosso centro espírita de trabalhos de desenvolvimentos mediúnicos. Certa noite, uma médium recebeu uma mensagem psicografada e entregou a ele no final dos trabalhos. O espírito lhe a ditou, pediu que lhe entregasse. Celso agradeceu, mas não entendeu a mensagem. Trouxe para mim que li e também não compreendi. O que dizia a mensagem? Estava escrito: não se omita e somente ajude se ele pedir. Assinava somente um nome que para nós era Oélio. Estava escrito com letras grandes e não dava para decifrar bem se o nome era esse mesmo. Achamos estranho alguém se chamar Oélio. Não demos muita atenção ao recado, mas guardamos a mensagem. Alguns dias depois, meu irmão André me ligou e eu estremeci com o que ele me disse. Tinha resolvido levar papai para morar com ele, pois compadecia-se de sua doença e solidão.
Como ele e a esposa trabalhavam o dia todo, achava que papai faria companhia às suas filhas. Dessa forma, nem ele nem elas se sentiriam sozinhos. Eu fiquei tão aflita com a notícia que na hora não soube o que dizer para meu irmão. Disse-lhe que precisava desligar, que uma vizinha estava me chamando e que mais tarde ligaria para dar minha opinião. Quando o Celso chegou em casa no final da tarde, coloquei-o a par dos fatos. Estava tão nervosa que ele me abraçou confortando-me. Depois, pegou a mensagem que estava guardada na gaveta e a lemos novamente. Então, meu marido chegou a uma conclusão. Cecília, o nome que está escrito aqui não é o Hélio. Observe bem. É Délia, sem o acento. Foi sua mãe quem escreveu esta mensagem. Veja. Analise com bastante atenção. Sim, Celso. Você está certo. Embora não a tivéssemos entendido, esta mensagem me impressionou muito. Ao fazer a oração no início do trabalho, senti uma energia agradável e tive certeza de que naquela noite iria receber algo por escrito. Pensei que seria uma mensagem se referindo ao trabalho mediúnico, um ditado longo e bonito, com recomendações e incentivos. Agora tudo ficou claro. Observe bem, sua mãe diz: não se omita. Ela com certeza quer que você ou nós contemos a André o que lhe aconteceu. Realmente, querida, não dá para nos omitirmos. Seu pai ficará sozinho com as duas meninas muitas horas por dia. André acha que o pai poderá cuidar delas, fazendo-lhes companhia, e sua mãe está preocupada no plano espiritual. É isso mesmo, Celso. O que vamos fazer? Ligue para seu irmão e pergunte se podemos ir à sua casa ainda esta noite. Contaremos tudo a ele. Conhecendo a verdade, decidirá o que deve ser feito. André ficou chocado com o que ouviu e não pôde conter as lágrimas. Agradeceu-nos por tê-lo alertado e decidiu que não mais levaria papai para sua casa. Ele deveria permanecer sozinho, mas prontificou-se a ajudá-lo, levando dinheiro para a compra de remédios. Perguntou se eu também não queria participar da ajuda. Eu ia responder, mas Celso o fez por mim. Nestes anos todos, André, Cecília espera por um pedido de perdão do pai, embora ela já o tenha perdoado. Ele nunca se manifestou, o que quer dizer que não se arrependeu do que fez. Não vamos ajudá-lo, a não ser que ele nos peça. Lembrei-me da segunda frase da mensagem. E somente ajude se ele pedir. Meu pai não gostou da decisão de André, que não o queria morando com eles, e de saber do que conversara comigo. Sabe, Lúcia, sempre achei que fazer o bem a quem nos fez mal, como na recomendação de Jesus, fosse a maior caridade, por ser difícil. Ao fazer o bem a quem não gosta de nós, podemos anular esse sentimento negativo, e isso é ótimo para ambos. Tenho por isso vontade de ajudá-lo, mas Celso quer atender ao pedido de mamãe. O que você acha, minha amiga? Eu? Sim. Você ouviu toda a minha história e gostaria da sua opinião. Bem, eu acho que você deve seguir a recomendação de sua mãe. Ela deve estar contente por ter encontrado seu irmão que desencarnou e por saber que André está bem e você também. Mas com certeza está preocupada com seu pai, o esposo com quem viveu por tantos anos. Muitas vezes tem-se de sofrer para aprender. Quem sabe seu pai ficando sozinho não aprende a dar valor aos afetos. Passando necessidade, sofrendo, compreenderá o mal que lhe fez. Se isso ocorrer, poderá querer seu perdão, virá até você para lhe pedir. E isso será muito bom para ele, para seu espírito. Celso pensa como você. É o que eu vou fazer. Eu já o perdoei. Demorei, mas quando consegui, me senti muito bem. Foi como se algo ruim que estava grudado dentro de mim saísse, deixando espaço para a tranquilidade. Confesso que estou impressionada com a mensagem de sua mãe.
como os desencarnados podem nos dar orientações, se preocupam conosco, não é mesmo? Os sentimentos não são modificados com a mudança de planos. Os desencarnados continuam a nos amar e a se preocupar com o nosso bem-estar. Eu só acho estranho a possibilidade de um espírito ficar perto da gente. Esse fato pode ser real? O que é real? Real é o que permanece, o que não acaba. O corpo físico se transforma, muda, sua função acaba para nós. O espírito sobrevive. Então, o espírito é a mais real das presenças, mesmo sem ter um corpo físico. Um desencarnado pode ficar perto de nós e os motivos são muitos. Estou me lembrando de um sonho que o Mário teve e que o impressionou muito. Ele sonhou com uma mulher, falando-lhe que era nossa mãe e que estava lembrando que ele prometera receber por filho o pai dele. Mário viu então um homem que parecia atormentado, com expressão alheia. Agora que compreendo a reencarnação, esse sonho faz sentido para mim. Esse espírito que ele viu no sonho pode ter sido o de Rodrigo, que nasceu com deficiência, não pode? Estamos apresentando Por que comigo? Voltamos a apresentar Por que comigo? Adaptação de Sidney Carbone. Pode sim, Lúcia. Essa mulher pode ter vindo lembrar Mário de algo que ele prometera antes de reencarnar. Vou confessar uma coisa. Às vezes sinto a presença de um ser querido que me ama e tenta me fortalecer. Parece ser a presença real de um espírito. Será que é a mulher com quem Mário sonhou e que lhe disse ser a nossa mãe? Ela também falou que seria nossa filha. Com a separação, ela deve ter ficado na espiritualidade. Com certeza, Lúcia. Deus não separa quem se ama. O amor é sempre fortalecido. Afetos desencarnados não podem fazer o que cabe a nós, mas estão sempre nos incentivando a caminhar e a fazer o bem. Hoje vou fazer uma oração de agradecimento a esse espírito. Devemos agradecer sempre. Cecília, não quero parecer indiscreta, mas gostaria de lhe fazer uma pergunta para que possa entender melhor, aprender. Pergunte o que quiser, minha amiga. Você, ao ser estuprada, estava sofrendo a reação de algum erro do passado? É difícil crer que você mesmo, em outras existências, tenha feito algo de muito errado que resultasse nesse sofrimento. Minha amiga, não devemos nos preocupar com o passado. Esse já foi escrito e não muda. Devemos pensar no presente, no que vamos fazer agora e no que podemos mudar para nos melhorar. Para tudo que acontece há um motivo e muitas vezes as coisas ocorrem por várias razões. Ai, bem, chega de tagarelar por hoje. Tenho 1000 coisas para fazer e você também. Tchau, querida. Tchau, Cecília. Se eu já gostava muito dela, agora, depois que me contou todo o seu sofrimento, admiro-a mais ainda. Que Deus a abençoe. Naquela noite, Lúcia orou e agradeceu ao espírito que a incentivava, dando-lhe coragem. Esse espírito estava ali. Era Doroteia. Fora de fato mãe de Lúcia e a adotiva de Mário. Tinha seu trabalho no plano espiritual, era ativa em sua tarefa de auxílio ao próximo. Vinha sempre que era possível visitar seus afetos. Ouviu toda a história de Cecília e se emocionou com a oração de agradecimento daquela que, na encarnação anterior, tinha sido sua filha, e pensou comovida. Cecília, pela sua experiência, sabe muito bem como ajudar as pessoas que passam por problemas sérios e que querem acabar com eles. Se as pessoas compreendessem como tudo passa, ninguém se suicidaria. A morte do corpo físico não é uma solução para os nossos problemas, porque a vida continua. Cecília conseguiu solucionar seus problemas e Rodrigo, infelizmente, desencarnou.
Suicidando-se, agravou seus sofrimentos, tanto que está reequilibrando nessa encarnação o enorme desequilíbrio que provocou em si mesmo. Dorotéia olhou para Lúcia, que deitada esperava o sono chegar, e recordou o passado em que os quatro, Mário, Lúcia, Rodrigo e ela, viveram um período juntos. Lembranças emocionantes vieram-lhe à mente. Eu casei muito jovem com Rodrigo, que tinha uma exportadora, negociava vários produtos, mas o principal era o café. Ágil, inteligente e trabalhador, prosperou muito. Morávamos numa cidade grande, mas tínhamos uma fazenda com criação de cavalos. Era um lugar muito bonito e lá passávamos os finais de semana e as férias escolares com os nossos filhos. Tivemos 5, 4 meninos e uma menina, Lúcia, a caçula. Estávamos na fazenda e Lúcia havia completado 2 meses e meio, quando Rodrigo chegou à casa com um garotinho de 2 anos e 8 meses, sujo e com roupinhas gastas. Dorotéia, encontrei esta criança na estrada. Estava chorando e com fome. É um menino. Alimentei-o e procurei saber de onde era. Levei-o à casa onde me informaram que morava. Lá encontrei uma senhora, a avó dele, que nem tinha percebido que ele não estava em casa. Essa senhora me disse que o pai do menino havia morrido e que a mãe foi embora com um homem e deixou os 4 filhos com ela. Queixou-se de que estavam o marido e ela velhos demais e tinham dificuldades para sustentar aquelas crianças. Olhei para o garoto e fiquei comovido. Nossos filhos têm de tudo. Tem você, que é uma mãe exemplar, eu que trabalho e o sustento. Esse menininho tem privações de tudo e ninguém que o ame. Num impulso, pedi à senhora o garotinho para nós. Ela me respondeu que podia levá-lo, só que me pediu dinheiro. Dorotéia, eu comprei este menino. Ele agora é nosso. Vamos cuidar dele, não é? Sim, vamos. Rodrigo fazia o que queria. Nunca me consultava. Era autoritário, mas se preocupava conosco. Sua família sempre estava em primeiro lugar. Ele me traía, mas as outras eram amantes e não teve nenhuma por muito tempo. Tentei achar alguma semelhança do garoto com Rodrigo, mas nada percebi. Achei que aquele garoto era filho dele com uma de suas amantes. Mas se fosse, a criança não tinha culpa. Estava assustada, com medo e maltratada. Cuidei dele com carinho. Chamava-se Mário. Não o adotamos oficialmente. Rodrigo trouxe sua certidão de nascimento e continuou com seu nome. Foi uma festa para nossos filhos, uma criança a mais em nossa casa. Meses depois, Mário já estava totalmente acostumado conosco e chamava a mim e a Rodrigo de mãe e pai. Todos os nossos filhos estudaram, tiveram tudo o que pudemos lhes dar. Eles se davam bem, raramente discutiam. Mário sempre teve muita paciência com Lúcia, fazia tudo o que ela queria. Na adolescência, preocupávamos-nos com essa aproximação. Meu filho mais velho tinha se casado, morava em outra cidade e trabalhava em uma filial de nossa firma. Rodrigo decidiu mandar Mário para lá. Vá, filho, e ajude seu irmão. 3 dos nossos filhos trabalhavam com o pai. Somente o segundo continuou seus estudos e formou-se médico. Exercia sua profissão com sucesso. Rodrigo e eu pensamos que, afastando Mário de casa, o separaríamos de Lúcia. Ele ficou 2 anos na casa do irmão e, quando ia voltar, mandamos nossa filha para um colégio interno para completar seus estudos. Dois anos depois, Lúcia voltou. Estava com 17 anos, muito bonita e educada. Rodrigo achou que ela já estava pronta para casar. Ela fora prometida ao filho de um amigo do meu marido. Bastou, porém, Mário e Lúcia se reverem para se apaixonarem. Quiseram ficar juntos, casar. Rodrigo não deixou. Não, não.
Vocês foram criados como irmãos. Nunca permitirei nesse casamento. Além do mais, dei minha palavra para meu amigo que Lúcia e o filho dele se casariam. Sempre achei que Mário fosse filho de Rodrigo e que os dois, sendo irmãos, deveriam mesmo se separar. Lúcia chorou, implorou, Mário lhe pediu, mas Rodrigo não os atendeu. Não permitia que ninguém contestasse suas ordens. Marcou a data do casamento de Lúcia e levou Mário para outra cidade. Os dois sofreram muito. Lúcia casou-se. Demos uma grande festa. Ela estava triste e aborrecida. O noivo era um rapaz simples, fazendeiro que parecia alheio. Casou-se como se fosse algo que tinha de fazer. Um trabalho. Preocupei-me e fiquei triste por minha filha estar sofrendo. Mário também se casou. Escolheu uma moça bem mais velha. Não era bonita, era chata, arrogante, mas muito rica. Após o casamento, foi morar na casa dos seus sogros e trabalhar com o pai dela. Alguns anos depois, o sogro confiou-lhe toda a sua fortuna e ele não o decepcionou. Afastou-se de nós, pois guardava muito rancor por Rodrigo não ter permitido que se casasse com Lúcia, o grande amor de sua vida. Por que comigo? Obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzetti, adaptação de Sidney Carbone.